Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O uso da robótica na medicina promete mudar radicalmente o panorama dos serviços de saúde nos próximos anos. Um novo degrau no caminho das cirurgias minimamente invasivas, com menos riscos para o paciente e recuperação mais rápida. Nos Estados Unidos, onde é fabricado o principal equipamento usado no mundo, mais de 85% das operações de câncer de próstata já são feitas por robôs. É bom deixar claro que o robô não opera sozinho. Ele é comandado por um médico. O uso da robótica na medicina é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o urologista Pedro Paulo de Saerp. Ele que participou recentemente de um treinamento em cirurgia robótica e é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado a você, Fátima. Doutor Pedro Paulo, vamos começar então fazendo a linha do tempo, né? Quando a robótica começou a ser utilizada na medicina? É interessante que a palavra, eu estava até vendo isso, a palavra robô é robot, que é uma palavra tcheca e surgiu mais ou menos por volta de 1925, mas caiu no gosto, enfim, caiu no uso com Isaac Asimov, que foi um dos mestres da ficção científica. Em 1940 começou essa história do robot. E a palavra robô quer dizer servo. Na verdade, existe uma relação entre o master, o chefe, o capataz, e o servo que faz tudo aquilo que o mestre manda. Então, o robô, na verdade, ele é apenas um executor das mãos do cirurgião quando isso é aplicado na cirurgia. Na medicina, em 1958, foi aplicado pela primeira vez o robô para biópsias cerebrais. E isso ficou mais ou menos parado, até que em 1985 foi feita, na verdade, o robô começou depois da cirurgia minimamente invasiva, que era a cirurgia laparoscópica, que começou em 1985, onde foi feita a primeira colestectomia, e depois seguido, em 1991, por aí, é que a cirurgia, a próstata, que é o grande motivo hoje em dia da cirurgia robótica na urologia, e ela começou a ser feita minimamente invasiva com laparoscopias na França e pelo Valencian. O Valencian ele fez um sucesso enorme nos Estados Unidos quando ele apresentou, os americanos não usavam a cirurgia da próstata por via minimamente invasiva, ele apresentou 1000 casos de cirurgia bem sucedidas e isso criou assim, uma mexida completa na medicina americana, que então começou a correr atrás do tempo para ver se eles conseguiam chegar a esse ponto. Isso talvez tenha motivado muito a se fazer da cirurgia minimamente invasiva o auxílio do robô. Então, em 2000, que a fábrica americana, 1900, na verdade, não 2000, 1998, foi na Califórnia bolado, inventado, industrializado o primeiro robô aplicado para a medicina. E o primeiro cirurgião a fazer a cirurgia da próstata robótica também foi um francês, o Abu Inkhretei. E aí as coisas começaram a evoluir lentamente e foi se difundindo de tal forma, como você bem mencionou, que hoje em dia nos Estados Unidos 80 a 85% das cirurgias, pelo menos de próstata, são feitas por via robótica. Então foi um avanço bastante interessante. E embora os franceses tenham começado a fazer a cirurgia, os americanos lideram o mercado em termos de produção do robô. Do robô. Foi muito interessante, foi em 2001, se não me engano, que foi feita a primeira cirurgia robótica transatlântica. Quer dizer, de Nova York, os cirurgiões comandaram um robô que operou um paciente em Bordeaux, no Estrasburgo, na França. Então, de lá, foi feito por via satélite o comando do robô para fazer uma cirurgia à distância,
através da telemedicina. E essa cirurgia chamou-se de Lindenberg. Lindenberg para lembrar do piloto que fez a primeira navegação transatlântica por avião no St. Louis, fazendo esse transporte. Então foi recebido a essa cirurgia o nome de Lindenberg, para homenagear esse piloto que foi o pioneiro da aviação transatlântica em voo solitário. Aqui no Brasil demorou um pouquinho para chegar, né? Aqui no Brasil demorou bastante para chegar, porque o robô é muito caro. E o robô, em 2008, chegou no Albert Einstein, em São Paulo, e no Sírio-Libanês, e depois na Beneficência Portuguesa. E no Rio, 4 anos depois, então chegou o primeiro robô. Isso houve uma expansão importante no Brasil. Hoje em dia nós temos mais ou menos mais de 20 robôs espalhados em Recife, agora vai começar em Brasília, em Porto Alegre, no Rio e em São Paulo. No Rio nós temos já 7 robôs, um na Marinha, um no Hospital INCA e os outros distribuídos pela rede particular no Rio de Janeiro. Quais são as especialidades que mais utilizam a robótica? O robô ele se aplica a diversas especialidades, umas com mais intensidade, outras com menos intensidade. Então, desde a cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de tórax, cirurgia cardíaca, a cirurgia abdominal, especialmente a bariátrica, a cirurgia urológica, cirurgia ginecológica e cirurgia proctológica. E está começando a se fazer a cirurgia robótica para processos microscópicos, como o restabelecimento da vasectomia. Então, são cirurgias em que pinças especiais extremamente pequenas são capazes de fazerem movimentos extremamente delicados para fazer cirurgia microscópica. Como é que está a difusão da robótica na medicina pelo mundo? Olha, nos últimos anos é impressionante. Parece assim, quase que nos Estados Unidos a gente vê quase como se fosse uma epidemia. Então, no bom sentido, né? No bom sentido, no bom sentido. Praticamente dos robôs produzidos, isso é interessante mencionar, que o Zeus, que foi o primeiro, foi comprado por uma outra companhia em 2001 ou 2002, que é a Da Vinci. E a Da Vinci, da Califórnia também, então foi até agora a única produtora de robôs no mundo. É praticamente um monopólio. Com a quebra da patente, nós vamos começar a ver o aparecimento de novos robôs. Mas até agora é um padrão geral, o robô chamado Da Vinci, da Intuitive, que é a companhia. E nos Estados Unidos, quer dizer, a Intuitive, 80% dos robôs no mundo estão localizados nos Estados Unidos. 17% na Europa e o restante pela Ásia e outros países, como, por exemplo, o Brasil. Mas criou-se uma comparação do robô com as cirurgias abertas e há uma preferência do cirurgião, há uma preferência do paciente, há uma preferência do público, de uma forma geral, pelas técnicas mais modernas. Nem sempre, é bom dizer, nem sempre elas oferecem tantas vantagens quanto se fala, mas algumas vantagens elas já se impuseram. Aqui no Brasil, a área que mais utiliza a robótica é a urologia, que é a tua especialidade, né? Exatamente. Quais são as aplicações? Olha, o que acontece é que a cirurgia urológica, especialmente próstata, a próstata é localizada na profundidade da região pélvica. É uma região de difícil acesso. Assim como algumas cirurgias ginecológicas e algumas cirurgias proctológicas, quando são muito baixas, a visão e a inserção de pinças para a cirurgia, tanto aberta, quanto depois posso falar até sobre a cirurgia minimamente invasiva videolaparoscópica, ela se faz um pouco mais difícil. E o robô veio a ajudar muito nisso. Cirurgias mais convencionais, como por exemplo a cirurgia da vesícula, e que é feita por minimamente invasiva por videolaparoscopia, o robô não oferece tantas vantagens, então não se justifica.
E, na verdade, o que ocorre é que o câncer de próstata, no homem, é o tumor mais comum. Quer dizer, no geral, tumor de pulmão e, em seguida, a próstata. Então, há um movimento muito grande de cura mediante a cirurgia prostática no tempo atual. De forma que a cirurgia de próstata ela é extremamente frequente. E aí o robô se presta porque é uma região difícil, de difícil acesso. As outras patologias, outras doenças de outras especialidades, primeiro, elas são menos comuns do que o câncer da próstata e, portanto, tem menor demanda e muitas vezes o acesso fica muito mais fácil por videolaparoscopia. Então, caiu como uma luva a cirurgia robótica para a próstata. Uhum. Na urologia tem outras aplicações, você falou aí do caso do câncer de próstata, que é a principal, né? Principalmente na retirada total da próstata, né? Da prostatectomia radical, mas, na verdade, hoje em dia a cirurgia robótica se aplica na urologia a praticamente todas as doenças cirúrgicas, de tratamento cirúrgico, na urologia propriamente dita. Então, o rim, existe a cirurgia do rim de nefrectomia parcial, quer dizer, retirada parcial do rim, e ela tem uma vantagem, a cirurgia robótica, porque a sutura, a costura da parte que foi retirada do rim e que fica sangrando, a sutura é muito mais fácil de se fazer por via robótica. Uma outra doença renal que é o estreitamento da passagem da urina do rim para o ureter, que é aquele caninho que vai até a bexiga. Então, pessoas que nascem com estreitamento ali. E aquilo é preciso fazer uma plástica, uma sutura nova, fazendo com que a urina passe com toda facilidade. Essa sutura é uma sutura complicada de ser feita por via minimamente invasiva, por via de laparoscopia. Mas o robô, como ele tem uma mão que tem movimento, tem liberdade de 7 movimentos, a cirurgia fica muito mais delicada e muito mais fácil de fazer. Ele tem um giro de 360 graus, não é isso? 360 graus, vai para cima, para baixo, para os lados, gira, vai para frente, para trás. Então, imita a mão humana, talvez até com mais perfeição do que a mão humana. No ureter, existem também estreitamentos do ureter, então a gente precisa reimplantar o ureter na bexiga. Isso pode ser feito por via robótica, por cirurgia robótica, ou com auxílio do robô. A bexiga também, cirurgias de derivação, de retirada completa da bexiga, da ampliação da bexiga com alça de intestino, quando é necessário. Isso também pode ser feito com o robô. E afora a cirurgia prostática. Então, na verdade, a cirurgia robótica ela pode ser aplicada desde cá de cima, rim, ureter, bexiga e próstata. E agora na andrologia, o que é um pouco discutível, mas é possível ser feito com a cirurgia robótica, cirurgias microscópicas, onde o tremor da mão desaparece por causa do filtro que o aparelho faz, que o robô faz, de forma que, mesmo que o cirurgião trema um pouquinho, esse tremor desaparece graças a um filtro e então o robô, a mão robótica, ela não treme. Isso dá uma precisão muito maior à cirurgia. Tem um software que corrige um pouquinho, né? Que corrige. Inclusive, isso foi aplicado à cirurgia cardíaca. Em 2001, foi a primeira cirurgia cardíaca que foi feita no Canadá, em que o paciente foi operado do coração e, frequentemente, para operar o coração, eles param o coração, há uma circulação extracorpórea e o coração parado, então, é possível que o cirurgião faça anastomoses de artérias, implantes safenas, com muita precisão. Mas com o coração batendo, fica mais complicado. Eles conseguiram, então, graças ao escalamento, né, dos movimentos, eles conseguiram fazer com que o robô ele compensasse esse batimento cardíaco, de modo que o cirurgião pudesse fazer as suturas. Então, em 2001, foi a primeira cirurgia cardíaca com o coração batendo, feita por robótica. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o uso da robótica na medicina.
Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre o uso da robótica na medicina. Nosso convidado é o urologista Pedro Paulo de Saerp, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. A gente já começou a falar um pouquinho no bloco passado, mas agora é que a gente vai entrar mesmo nas vantagens e também nas desvantagens do uso da robótica na medicina, né? Existem vantagens, benefícios para os pacientes, para o médico e para o hospital também, né? Vamos começar falando um pouquinho para o médico. Para o médico, na verdade, o médico ele fica sentado confortavelmente e com as duas mãos ele começa a comandar o robô, que são, na verdade, braços que penetram no interior do corpo humano através de cânulas, que são pequenos tubos, e ele confortavelmente ele fica sentado, de maneira que é muito menos demandante para o médico uma cirurgia robótica do ponto de vista físico, porque é muito mais ergonômico do que uma cirurgia aberta em que o indivíduo fica em pé, muitas vezes curvado, para conseguir enxergar o interior do corpo. E cirurgias delicadas que demoram horas, muitas vezes o cansaço físico também afeta o médico, né? Exatamente. Uma outra vantagem do ponto de vista do médico é exatamente aquilo que foi falado, é que movimentos não têm o tremor. Embora o tremor seja uma coisa também não é tão comum assim para os cirurgiões, mas você filtra e você tem muito mais precisão. Também, né? O fato do indivíduo, do paciente, ser submetido a um pneu peritônio, o que é isso? É a introdução de ar dentro de gás carbônico dentro do abdômen para que haja espaço para exatamente esses braços robóticos entrarem e operarem o paciente. Com este pneu peritônio, há um aumento da pressão intraabdominal. Essa pressão intraabdominal vai ajudar muito na falta de sangramento. Os pequenos vasos, quando são submetidos a uma pressão, eles param de sangrar, por causa da pressão que impede o sangramento. Isso facilita muito a visão do paciente, porque do campo cirúrgico, porque o campo cirúrgico fica mais estanque, fica menos molhado de sangue. Isso facilita, evidentemente, muito a cirurgia para o paciente, para o cirurgião. E as próprias câmeras também aumentam a visibilidade, né? Exatamente. Tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, que são duas lentes que dão uma visão tridimensional. Isso com relação à cirurgia minimamente invasiva videolaparoscópica, o cirurgião videolaparoscópico ele olha uma tela e ele não tem a noção de profundidade. Esse é um dos grandes problemas de adaptação dos cirurgiões na cirurgia videolaparoscópica. A gente não tem uma sensação de profundidade. Com a cirurgia robótica, com esses novos robôs, quando o indivíduo coloca, o cirurgião coloca o olho, os olhos, nos dois lentes, ele vê todo o campo operatório, era como se fosse uma viagem dentro do espacial, dentro do corpo humano, porque a gente vê em 3 dimensões. Isso é muito bom. E a iluminação é formidável. Na hora que não tem aqueles focos de centro cirúrgico, que às vezes não iluminam tão bem. Isso pode ser substituído, evidentemente, se o médico colocar, o cirurgião colocar um foco na sua testa ou também lupas para aumentar o campo visual. Mas no robô isso já é feito automaticamente. Aumenta em até 15 vezes? Aumenta muito, aumenta em 15 vezes e você pode ver detalhes bastante, com muita minúcia. Então, são esses assim as grandes vantagens para o cirurgião do ponto de vista cirúrgico. Menor sangramento, melhor visualização, ampliação, melhor iluminação e melhor ergonomia. Para o paciente, incisões menores, né? Melhor recuperação? Existe.
Existem, na verdade, são incisões muito menores do que numa cirurgia aberta, embora às vezes consiga fazer cirurgias abertas também com incisões pequenas. E somadas as pequenas incisões para a introdução dos diversos tubos, das diversas cânulas, se a gente somar, muitas vezes o tamanho da incisão não é tão diferente. Mas para outras cirurgias, especialmente para cirurgias em pacientes obesos, em que o campo cirúrgico fica muito complicado, é preciso haver grandes incisões para chegar ao ponto que se quer, a cirurgia robótica dá esse conforto estético. E com relação a menores incisões, evidentemente, também tem menores infecções de parede abdominal. Então, uma menor contaminação e o paciente não sofre grandes incisões e, portanto, é de supor que sofra menos no pós-operatório e tem uma estadia intra-hospitalar menor e esteja mais apto, mais rapidamente para voltar ao seu trabalho. Então, são pontos em discussão ainda nas comparações da cirurgia aberta com a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica, e com a cirurgia robótica. Normalmente, então, a recuperação é mais rápida do paciente? A recuperação é mais rápida, a alta é mais rápida. Tem uma questão também que a precisão permite operações cada vez realmente restritas à área necessária, sem danos a áreas ao redor, na questão dos nervos, por exemplo. Exatamente. Existem trabalhos que ainda não comprovaram assim, de forma muito científica, depois eu podia falar até sobre os trabalhos prospectivos e retrospectivos a respeito da comparação da preservação, por exemplo, de nervos, mas a cirurgia robótica, com o aumento da visão, com menor sangramento, ela permite uma melhor dissecção desses nervos, que são os nervos que passam exatamente ao lado da próstata e que preservam a potência. Então, é de se supor que, com os trabalhos futuros, que se comprove que há uma melhor recuperação da potência sexual com as cirurgias robóticas, porque a visão é ampliada, a visão é mais minuciosa e o sangramento é menor. E assim, para todos os casos das diversas especialidades, né? Há uma preservação realmente... de mais tecidos, porque se vê melhor. Esse software que filtra o tremor, ele permite que médicos experientes, cirurgiões experientes, possam continuar mais tempo, né, operando. Exatamente. Isso foi um dos grandes motivos pelos quais eu me encaminhei para isso também. Porque você associa uma experiência da cirurgia aberta, porque tecnicamente lá dentro mesmo, a técnica cirúrgica, o que você vai fazer é exatamente na cirurgia aberta com a cirurgia robótica. A maneira de fazer, de utilizar os braços robóticos é que é diferente, a gente pode aprender isso. E sem tremor, sem cansaço, sem nada. Então, hoje em dia, é claro, uma cirurgia aberta é mais demandante para um cirurgião do que uma cirurgia robótica. E se você associar a experiência que um cirurgião mais antigo tem desse tipo de cirurgia, associar o conforto da robótica, isso traz uma sobrevida maior profissional para o cirurgião. Então, foi uma coisa muito, muito interessante, porque trouxe um conforto e uma maior sobrevida do cirurgião mais experiente, mais idoso, em termos de cirurgias de próstata. E na área da urologia, foi uma tecnologia muito bem-vinda, porque são muitos os casos de doenças urológicas, né? Em relação ao câncer, por exemplo, o INCA tem aí uma estatística de mais de 50 mil novos casos por ano. Existem trabalhos aí de computação, de revisão de literatura, com mais de 140 mil cirurgias prostáticas já realizadas. E isso veio a confirmar que realmente tem uma aplicação grande na urologia. Então, hoje em dia, na urologia, está se tentando fazer uma cirurgia extremamente trabalhosa, que é a retirada da bexiga por câncer,
e com reconstituição, construção de uma nova bexiga, com alça de intestino, sendo feita toda essa cirurgia sem fazer incisões abdominais. Cirurgia extremamente desafiante, que está no seu início ainda. Vai estudar bem se a longo prazo, se essa cirurgia realmente vai se implantar como uma cirurgia candidata a ser uma cirurgia robótica. Agora, a cirurgia renal, ela já está bem confirmada, especialmente naquilo que eu falei da cirurgia da nefrectomia aberta, da ureteropeloplastia e especialmente da cirurgia prostática. A gente falou dos benefícios, tem ainda para o hospital que libera os leitos mais rápido, com a recuperação mais rápida do paciente, com menos casos de infecção hospitalar, né? Isso está sendo muito estudado e muito discutido, porque o robô não é barato. Esse é o grande problema, o grande óbvio. Por que o robô não se difundiu para os países menos desenvolvidos? Porque um robô, eu vi um trabalho em inglês recente, um robô na Inglaterra está custando 1.550.000 libras. Além de comprar o robô, que o hospital tem que comprar, o custo anual de manutenção do robô são 150.000 libras. E por cirurgia, 2.000 libras por cirurgia. Por quê? Porque essas pinças robóticas, elas têm um tempo de vida. Existe um programa que depois de número de cirurgia, número de horas, essas pinças elas param de trabalhar para que ninguém possa usar com perigo para o paciente. Então essas pinças têm que ser substituídas. E você somando isso tudo, para a instituição, sai muito caro. Então, há trabalhos que dizem, será que compensa monetariamente para uma instituição ter o robô? Parece, está meio complicado isso. Parece que a partir de 130 casos por ano de cirurgia robótica, começa a haver uma vantagem e uma compensação do ponto de vista da instituição econômica. Né? Uhum. E isso é que barra um pouquinho a difusão rápida da cirurgia robótica, é o preço da cirurgia. E em termos de desvantagem para o médico, não há o toque, a sensação tátil, né? Isso é verdade, é uma das desvantagens da cirurgia robótica. A robótica também tem seus óbices. Por exemplo, cirurgias que são, quando se faz cirurgia de próstata, o paciente tem que ficar numa posição chamada de Trendelenburg, quer dizer, com a cabeça baixa e os pés no alto. Por quê? Para que as alças intestinais todas caminhem para a região mais cefálica do abdômen, para deixar a região pélvica. Isso faz com que o paciente fique algumas horas de cabeça para baixo. Quando os pacientes têm alguma doença pulmonar crônica mais severa, isso contraindica, porque traz complicações. Quando o paciente tem uma cirurgia, tem um coração com doença cardíaca também um pouco mais severa, essa posição vai sobrecarregar muito o coração. Então, doenças têm umas restrições respiratórias e cardíacas que impedem a cirurgia robótica quando o paciente precisa ficar nessa posição. Se o paciente for operado de rim, é diferente porque ele fica numa posição quase que horizontal e só virado de lado, mas as cirurgias pélvicas, que sejam proctológicas, ginecológicas e urológicas, o paciente precisa ficar nessa posição e isso é uma contraindicação. Pacientes extremamente obesos, se ficarem também nessa posição, vai sobrecarregar muito o pulmão, vai restringir muito a respiração. E é outro problema que estão tentando suplantar isto aí. Quando se opera, você está segurando nas vísceras, você está palpando, você está sentindo a dificuldade com que você passa um ponto, com que você corta um tecido. Na cirurgia também minimamente invasiva, quando o cirurgião está com as pinças videolaparoscópicos, quando ele toca num tecido, que ele sente a dureza do tecido, aquilo é transmitido através da pinça para a mão. Na cirurgia robótica, não, você não tem essa sensação tátil. Assim, você tem que ter um treinamento para você visualmente sentir a resistência ou não do tecido. E isso é extremamente importante. Então, tem que ter um treinamento todo para substituir aquilo que não é tátil para o controle visual. Mas está se tentando fazer
criar um aparelhos que possam transmitir também a sensação tátil para que isso suplante essa dificuldade, essa restrição à cirurgia robótica. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre o uso da robótica na medicina. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre o uso da robótica na medicina. Nosso convidado é o urologista Pedro Paulo de Saer. Ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda para a gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Pedro Paulo, uma questão importante é, já havendo a disponibilidade do robô, seria antiético fazer uma cirurgia aberta num paciente? Essa foi uma pergunta que eu me fiz diante da beleza e da simplicidade, da precisão da cirurgia robótica, da recuperação do paciente. Seria antiético, hoje em dia, eu operar uma próstata por via aberta? Não. Na verdade, a cirurgia robótica traz algumas vantagens, mas, do ponto de vista científico, quando se faz uma cirurgia oncológica, o que a gente tem compromisso com o paciente é sobre os resultados oncológicos. O que quer dizer isso? Se o paciente vai ficar tão curado quanto o outro, um sendo operado por cirurgia aberta, quanto o outro que foi operado por cirurgia robótica. Então, do ponto de vista da cura, por exemplo, do câncer, de uma cura de alguma doença renal, não foi comprovado, na verdade, que a cirurgia robótica é superior em resultados. O que a gente tem que ver é as circunstâncias que envolvem o paciente. Então, num país como esse, em que a cirurgia robótica é muito cara, não é possível você ter robô em cada cidade. Então, seria errado você operar um paciente de câncer de próstata por via aberta? Não, porque você vai oferecer a mesma cura, a mesma taxa de cura do que com a cirurgia robótica. Trabalhos existiram ou existem, trabalhos chamados retrospectivos, trabalhos baseados no que já foi feito, análises daquilo que já ocorreu, análises estatísticas bem feitas, mas todos os trabalhos retrospectivos, eles têm defeitos estatísticos, defeitos técnicos. E uma grande parte desses trabalhos foram feitos em grandes centros de grande especialização, onde os resultados, evidentemente, são melhores porque são feitos por cirurgiões de larga experiência em cirurgia robótica. Não houve até agora, a não ser um trabalho que surgiu no fim de 2016, em que se comparou prospectivamente a cirurgia aberta com a cirurgia robótica. Então, o que é um trabalho prospectivo? É aquele em que você desenha o trabalho, quais são as perguntas a serem respondidas, você seleciona os pacientes de forma randomizada, ou seja, aleatoriamente, e compara grupos extremamente parecidos. Isso é uma escolha aleatória e sofre um trabalho bastante rigoroso estatístico, de modo que você possa comparar prospectivamente o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses com esses pacientes, quando eu operei de forma, 2 técnicas, mas com os pacientes comparáveis. E esse trabalho australiano, ele causou um grande impacto, porque foi um trabalho com um número razoável de pacientes, em que comparando
eles chegaram à conclusão do seguinte, do ponto de vista da incontinência urinária, nas primeiras semanas, nos primeiros 3 meses, o grau de incontinência urinária foi igual com a cirurgia aberta e a cirurgia robótica. O grau de disfunção de ereção, de impotência, foi igual também. No fim dos 3 meses, os pacientes estavam iguais. A perda de sangue, no entanto, foi maior com a cirurgia aberta, mas a perda de sangue não foi clinicamente significante. Do ponto de vista de recuperação do trabalho, de alta hospitalar, a cirurgia robótica foi um pouco maior. Mas, onde a gente não tem, outro item importantíssimo, é a margem cirúrgica positiva. O que quer dizer isso? Quando você tira a próstata, o patologista, o histopatologista, o que vai examinar a próstata microscopicamente, muitas vezes ele pode encontrar a margem, a borda da próstata tomada pelo câncer. E existe em torno de 5 a 14% dos pacientes podem, depois que o cirurgião viu aquilo e tirou e achou que tivesse tirado tudo, realmente pode ter tirado tudo, mas o tumor tinha chegado à margem da próstata. E, tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia robótica, a quantidade de margem positiva foi igual, numa coisa ou outra. Então, não houve nenhum prejuízo para o paciente do ponto de vista oncológico, do ponto de vista de ereção e do ponto de vista de incontinência urinária, nenhuma vantagem de uma técnica sobre a outra. É claro que necessita muito mais trabalhos, com um número de pacientes muito maior, para a gente poder tirar uma conclusão. Parece que vai haver uma vantagem realmente importante do ponto de vista de disfunção, né, de impotência, de ereção da robótica em relação à cirurgia aberta. Mas não é antiético. Uma vez eu tive que presidir uma mesa e eu comparei aqueles aviões, quando você vai comprar passagem de avião pela internet, você vê o esboço do avião com os lugares marcados, e você escolhe o seu lugar. E aí tem... Então, o que eu concluí, para comparação, o avião que sai do Rio de Janeiro vai chegar a Londres, seja você estando na classe econômica ou na primeira classe. Então, do ponto de vista ético, você está oferecendo para o paciente uma cura. O avião sai do Rio de Janeiro e vai chegar a Londres. Se você puder, evidentemente, ir de primeira classe, você vai ter alguns confortos. Se você não puder, você vai de classe econômica, mas você vai chegar no seu lugar. Então, o que eu acho, do ponto de vista desleal, seria o médico que não sabe fazer a robótica dizer que fazer a cirurgia aberta é melhor. Não é? Ou o contrário, o médico que faz a robótica dizer que só a robótica é melhor e obrigar o paciente a fazer um esforço, a família a fazer um esforço econômico enorme para se operar pela robótica, acreditando que a cirurgia robótica é uma outra dimensão de cirurgia. Então, os resultados são um pouco parelhos, talvez com um pouquinho mais de vantagem, mas sem comprometer a saúde do paciente, que é a coisa mais importante. Como é feita exatamente a cirurgia? Como é que o médico atua? Mais ou menos como a cirurgia videolaparoscópica. Quer dizer, o indivíduo é colocado na posição que se escolhe, melhor para aquele tipo de doença, se insere uma agulha, chamada agulha de Veres, e essa agulha entra dentro do peritônio e é insuflado o gás para que haja uma expansão do abdômen, para que possam ser colocados com segurança as outras cânulas, que são os caninhos por onde entram os braços. Então, a gente escolhe quantos braços a gente tem que colocar, então depois que está insuflado, nós fazemos uma perfuração com uma cânula maior por onde entra a ótica e depois as outras cânulas por onde vão entrar os braços, as pinças operatórias. Feito isso, chega o robô, chega junto do paciente e o robô, na verdade, tem umas apreensões, umas pinças de apreensão que vão segurar essas cânulas. E através desses braços entram as pinças.
Isso é comandado externamente por um console, onde existe como se fosse um joystick, em que o cirurgião daí sai, vai para o console, que fica na mesma sala cirúrgica, e então o comando todo passa a ser exercido pelo cirurgião, que vai, com o seu joystick, vai mexer os braços. Além disso, no próprio console existem 4 pedais, que o cirurgião, ao pegar um tecido que ele quiser coagular com a mão direita, ele vai pisar com o pé direito, no pedal direito. Se ele quiser coagular, cauterizar com o braço esquerdo, ele vai pisar no outro pedal. Se ele quiser cortar, ele pisa no pedal de cima com essa pinça. Se ele quiser cortar com aquela pinça de cá, ele pinça no outro lado. E ainda tem um outro pedal à esquerda, em que o indivíduo, o cirurgião, ele aproxima ou afasta a câmera. E existe um outro pedal em que, quando os braços estão muito perto, as mãos estão muito perto, ele, ao pisar, ele para com os braços lá dentro do paciente e ele reposiciona as mãos. Então é uma coisa um pouco complexa, mas é como dirigir automóvel. No fim, você está medularizado para fazer isso. Terminado a retirada do órgão, que é feita por uma incisãozinha um pouco maior, então faz-se a sutura, o cirurgião volta ao paciente e faz a sutura. A sutura externa, mas a sutura interna já foi feita através do robô. Do robô. E importante é saber que, na verdade, o cirurgião tem um auxiliar. Esse auxiliar comanda diretamente, junto lá do paciente, a aspiração ou coloca mais agulhas. Isso tudo é feito pelo auxiliar que está junto do paciente. Esse auxiliar é fundamental e é a instrumentadora. Então, na verdade, a cirurgia é feita por um cirurgião, que opera o console, opera o robô, o auxiliar, que fica ao lado do paciente para fazer aspirações através de cânulas, colocar pinças, colocar clipes, etc., e a instrumentadora, além do anestesista, que é, evidentemente, uma figura capital. As primeiras incisões o próprio cirurgião faz? O próprio cirurgião coloca os locais em que ele acha que os braços do robô se adaptam melhor. E a gente falou, né, que o braço do robô ele gira 360 graus, coisa que alguns movimentos para a gente são muito difíceis. E impossíveis quando se faz a cirurgia laparoscópica, que a pinça é rígida e que faz mais ou menos só essa, ela não se mexe, não roda, não gira. Então a cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, para a próstata, ela praticamente desapareceu. Ela começou, mas não ganhou voo. Por quê? Apesar de ser minimamente invasivo, diferente da cirurgia aberta, ela foi atravessada, foi sobrepassada pela cirurgia robótica, que dá muito mais conforto. Ninguém dos cirurgiões videolaparoscópicos que faziam cirurgia de próstata, que passou para o robô, ninguém voltou mais para a cirurgia videolaparoscópica. E os cirurgiões que não faziam cirurgia videolaparoscópica passaram direto para a cirurgia robótica com muito mais facilidade de aprendizado. O que podemos esperar da robótica na medicina nesse futuro aí mais próximo? Da robótica, por exemplo, a sensação tátil é uma coisa a ser aprimorada. Por outro lado, técnicas espetaculares estão sendo implantadas. Por exemplo, o ultrassom intraoperatório, isso já existia na cirurgia robótica, está sendo aperfeiçoado na cirurgia videolaparoscópica e está sendo aperfeiçoado. Quando você entra numa dessas cânulas com ultrassom intraoperatório, muitas vezes você tem um tumor dentro do rim, mas ele está interiorizado. Externamente você olha o rim e o rim está perfeito. Onde é que está o tumor? Você colocando o ultrassom sobre o rim, isso é transmitido para a tela do computador robô e você vê, ao mesmo tempo que você está operando, você está vendo onde você vai entrar no rim para chegar até o tumor. Uma outra coisa é substâncias corantes que estão sendo injetadas com câmeras de infravermelho apropriadas para ler exatamente onde é que está o tumor. Quer dizer, o rim vai tomar uma coloração diferente do tumor.
e você vai poder ver o tumor praticamente tridimensionalmente para saber a profundidade do tumor. Então, são técnicas de fluorescência que vão transmitir a visão que vai ser colocada na tela do cirurgião, que vai ao mesmo tempo ver na realidade o tumor e uma realidade virtual onde é que está o tumor graças a essas substâncias que são injetadas. Isso facilita no caso, por exemplo, que você falou do tumor ter chegado à borda e ter contaminado outro tecido, né? Outro tecido, você vai ver aonde vai, exatamente a extensão, onde está o tumor. Uma outra técnica que está sendo acoplada agora é a incorporação na visão do paciente da ressonância magnética feita previamente e da tomografia computadorizada tridimensional. Então, vai haver um acasalamento de imagens, a imagem real do cirurgião, que o cirurgião está vendo, a imagem do rim e do órgão que for necessário, e com a projeção dessa imagem tridimensional naquele órgão que está sendo operado. A imagem do exame, né? Do exame. Isso é muito interessante. Assim como uma técnica que já está sendo empregada, que é a impressora 3D. Quer dizer, o paciente faz seu exame, depois disso, com ressonância magnética ou tomografia, isso é reconstituído tridimensionalmente, essa imagem é passada pela impressora 3D e depois o cirurgião tem um molde para ser estudado antes da cirurgia, onde é que está o tumor, onde é que está a vascularização do tumor, onde é que estão as artérias que eu tenho que evitar previamente à cirurgia. Muito interessante. É um novo mundo mesmo, né, na medicina. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, doutor Pedro Paulo. Eu que agradeço aí o convite. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.